Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Vim hoje para esta live num voo solo. A Mi teve um problema, não vai conseguir entrar, então tô eu aqui sozinha para conversar com vocês, com quem tiver. Oi, Lucas, tudo bom? Que bom que você veio. Hoje estou sozinha, então conto aí com vocês para a gente conversar, para estarmos juntos, falando sobre um grande dilema na administração pública, que é qualidade versus preço. Gente, isso é realmente um drama na administração pública. A gente fala muito sobre como comprar, sobre comprar com qualidade, sobre comprar melhor. E a gente sempre cai nesse dilema. Ai, mas eu tenho medo. Será que eu posso comprar um produto mais caro? Como que eu vou justificar isso para o tribunal? Como que eu vou justificar a minha escolha? Então, isso é um dilema que realmente acontece o tempo todo na administração pública. Hoje de manhã até eu estava fazendo um treinamento e a gente conversou muito sobre isso. Uma coisa que a gente tem fomentado muito e eu gosto bastante de trazer é o conceito de custo total de propriedade. Quando eu falo em custo total de propriedade, o preço realmente não é o que mais importa. Ah, mas como é que eu vou justificar isso, Mariana, para o Tribunal de Contas? É muito difícil para eu pensar sobre isso, eu tenho medo de falar isso para o tribunal. Como é que a gente justifica isso? O custo total de propriedade, quando eu uso essa fórmula, quando eu uso esse conceito do que é custo total de propriedade, a gente consegue justificar que vale mais a pena, né, eventualmente, eu investir em um produto que num primeiro momento é mais caro, mas que depois vai trazer uma economia final para a administração pública. Então, olhar para o custo total de propriedade, gente, é muito importante, é muito interessante. Então, é um conceito que a gente sempre tem que estar ali meio de olho, né? Qual é a ideia? A ideia é que a lei fala em vantajosidade, e vantajosidade não significa menor preço necessariamente. Então, é isso que a gente tem que estar sempre com esse olhar, sabe? Nem sempre o que é mais barato é mais vantajoso. Então, vou trazer um exemplo bem simples para a gente pensar. Eu preciso comprar uma impressora. A impressora custa, eu tenho uma impressora de R$500, que ela dura 2 anos, ela usa um cartucho que custa R$80, mas eu preciso trocar a cada 2 meses, então eu vou usar no mínimo aí uns 6 cartuchos no ano, e ela imprime 500 impressões, sei lá, por hora, vamos imaginar. E eu tenho uma outra impressora que custa R$1.500, só que ela é com toner. Ela é uma impressora que eu preciso trocar o toner só 2 vezes por ano, e ela tem uma vida útil estimada em 4 anos. Qual que você escolheria? Opção A ou opção B? Se você for pensar num primeiro momento, olhando rapidamente, você vai falar: eu tenho medo de escolher a opção B, porque a opção B é 3 vezes mais cara do que a opção A. O tribunal vai julgar irregular, eu vou ser responsabilizado por essa compra. Como é que você faz para conseguir comprar com qualidade? Você tem que demonstrar para os órgãos de controle e deixar muito transparente a tua decisão, como é que foi a sua escolha, como é que foi a sua tomada de decisão nesse caso. Então, no caso da impressora, se eu colocar lá uma tabela, né, e for olhar o custo total de produção, que não é só preço, eu vou ver que no final das contas, se eu pagar R$500 na impressora, o meu custo ao final de 4 anos vai ser maior do que a impressora que eu paguei R$1.500. Porque eu vou ter menos custo com manutenção, menos custo com insumo. Então, tudo isso eu tenho sim que levar em consideração. E eu preciso mostrar isso no processo.
E aí que está a grande questão. A gente precisa justificar nos autos, isso precisa constar no processo. Eu preciso dizer por que eu cheguei a essa conclusão. E isso sim é vantajosidade. Opa, bateu um vento, rolou um vento aqui. E isso sim é vantajosidade, gente. Não é só menor preço. Outra coisa que a gente quase nunca olha, mas que é muito importante, é o descarte. Como que eu vou fazer o descarte desse material? Então, hoje, a gente tem que pensar em sustentabilidade. Isso já está muito em pauta. E a 14133, ela traz esse conceito muito forte de sustentabilidade, de inovação. Hoje me perguntaram, mas o que é inovação? Como é que eu trago inovação? Inovação é a gente parar de fazer as mesmas coisas que já fazia o ano passado. Inovação é eu olhar para o problema que eu quero resolver e não para o item que eu quero comprar. Não é exatamente eu preciso comprar um item X. Eu preciso pensar no problema que eu quero resolver. Olha só um exemplo. Acho que até eu já falei esse exemplo por aqui, mas vale a pena a gente repetir porque ele é um exemplo muito emblemático. Eu tenho uma unidade hospitalar. Oi, Lívia, você quer participar do vídeo comigo? Que delícia! Como é que eu faço para te aceitar? Peraí, gente. Vamos ver se Lívia aparece por aqui para participar com a gente. Oiê! Cadê você? Li? Bom, não sei se Lívia vai aparecer, mas enfim. O conceito estava falando de um exemplo que eu acho super emblemático, né? É o caso da duplicadora. Eu tenho uma unidade hospitalar que ela tem uma gráfica dentro da unidade. E muito bem, essa gráfica era muito importante dentro da unidade, ela já existe há alguns anos. Por quê? Porque eu preciso imprimir rapidamente prontuários, receitas, algumas. A Lívia está dizendo que não está conseguindo conectar. Mas tá bom, segue por aí, a gente vai conversando. Essa gráfica, ela é importante dentro da unidade hospitalar para imprimir prontuários, receitas, enfim, papéis que a gente precisa. E, num determinado momento, uma máquina duplicadora quebrou. Quebrou, a gente chamou a assistência técnica, né, para fazer a manutenção, para fazer o conserto, e a assistência disse o seguinte: olha, eu não tem conserto, essa máquina é obsoleta, não fabrica mais, e a gente não tem mais conserto para esse tipo de equipamento. O que o gestor pensou? Vou fazer então um estudo técnico preliminar para resolver esse problema. O que eu vou fazer? Vou comprar outra duplicadora. Por quê? Porque é o que eu já tinha. E isso é um caminho muito natural do nosso cérebro, de procurar atalhos, de fazer o que eu já fazia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse olhar para a gente não entrar no modo automático, de ficar fazendo sempre a mesma coisa, de ficar repetindo os mesmos atos. E a gente tende a fazer isso. Então, cuidado com isso. Aí o gestor pensou, bom, eu posso locar uma máquina ou eu posso comprar uma duplicadora nova, o que eu vou fazer? Ele analisou, fez lá a sua opção e decidiu comprar uma duplicadora nova. Nessa compra da duplicadora nova, vieram algumas opções, né, de mercado e chegou lá para mim essa análise. Eu olhei, pensei, poxa, a gente tem um hospital que tende a se modernizar. Tudo, né, na verdade, tende a se modernizar. A gente quer acabar com o papel. Eu estou querendo fazer tudo eletrônico. Por que exatamente que eu preciso ter uma gráfica? Porque uma gráfica precisa de pessoal para operar o maquinário, precisa de um contrato de manutenção. Quando eu troco a máquina, eu preciso olhar a minha instalação elétrica, se ela vai suportar um modelo novo, que eventualmente vai ter características e peculiaridades que eu vou ter que mexer na estrutura do meu local, do local onde eu vou instalar essa máquina.
Eu só consegui 2 empresas para dar orçamento para esse tipo de máquina. Será que realmente é uma máquina que vai ter sustentabilidade aí ao longo do tempo? Será que eu não? Ah, mas Mariana, isso também eles questionaram hoje de manhã. Ah, mas a gente não tem prontuário eletrônico e isso ainda vai demorar. Pode ser que demore realmente, mas eu estou comprando um equipamento. Então eu preciso pensar a médio e longo prazo, porque a expectativa é que esse equipamento dure pelo menos entre 4 e 5 anos, porque senão nem vale o investimento, concorda? Então, será que não existe outra maneira de eu imprimir formulários e receituários? Será que um contrato de prestação de serviço com uma gráfica não seria mais vantajoso? A gente tem que abrir o olhar para fazer esta análise. Isso é inovação. E isso a 14133 traz muito fortemente. Essa preocupação com planejamento, inovação. E quando eu faço isso, não adianta eu buscar o melhor preço. Eu tenho que buscar também a melhor solução. Desculpa, pessoal, já dei treinamento hoje de manhã, tô quase afônica já. Tô até tomando um chazinho aqui, ó, para acalmar as cordas vocais. Falei muito, ainda passei o dia todo em reunião. Mas enfim, eu tenho que olhar para isso. Será que essa é a melhor solução? Então a gente tem que aprender a mudar o nosso modo de pensar e olhar para a solução. A solução vem do planejamento, com certeza, Lívia, é isso aí. Planejamento, gente, essa é a palavra de ordem. Tudo começa no planejamento. E é isso que a 14133 vem nos dizer, que a gente precisa se preocupar com planejamento. E para isso ela traz um instrumento novo, que é o estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar não é um instrumento para a gente fazer copia e cola do ano passado. Pelo amor de Deus. Não é para a gente fazer copia e cola do ano passado. Não é para. Vamos acabar com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim. Tá? Pelo contrário, a cada ano surgem soluções novas no mercado. E a gente tem que olhar para a solução. Quais são as possibilidades de solução que eu tenho? Então, isso é muito importante. E quando eu olho para a solução, eu não posso olhar só para o menor preço. Eu tenho sim que pensar na qualidade daquela solução que eu estou buscando implementar. E aí vem muito forte a questão da descrição do meu objeto. Eu tenho que, primeiro, ter um bom planejamento, fazer um ETP com cuidado, gastar mesmo fosfato, né? Como dizia minha avó, gastar tempo, trocar ideia, conversar com a área técnica, entender o problema que eu quero resolver. E aí, feito este planejamento, eu vou ver o que existe no mercado de solução para esse problema. A hora que eu listo e estudo todas as possíveis soluções que o mercado oferece, eu vou escolher uma. Quando eu escolho esta solução, o Marlon entrou, Marlon, me ajuda aí. Quando eu escolho esta solução, aí eu vou definir quais são as características que eu preciso colocar no meu termo de referência para que essa solução tenha a qualidade que eu espero. E aí, gente, a gente tem que falar de qualidade e comparar banana com banana. Eu não posso comparar banana com abacaxi e dizer que são iguais porque são frutas. Então, retomando o caso da impressora que eu comecei lá atrás, não adianta eu comparar uma impressora de R$ 500 com uma impressora de 1.500, porque eu coloquei lá no meu TR, quero comprar uma impressora. Quem que vai entrar nessa licitação? Vai entrar o cara da impressora de R$ 500. Porque o cara da impressora melhor, de qualidade melhor, que custa mais cara, ele nem entra. Ele nem entra porque ele não vai ter condição de competir ali. Ele já sabe. E aí o que acontece? Eu diminuo a qualidade do produto que eu quero comprar, nivelo por baixo pelo preço e compro mal. E aí, gente, isso sim
é desperdício de dinheiro público, é pouca efetividade. Eu não cumpro o princípio da eficiência, não é? E aí tudo vai mal, né? Eu faço mal o meu trabalho e eu não cumpro o meu objetivo. Então isso é sempre um dilema. Como colocar qualidade nas minhas compras públicas sem direcionar uma licitação, sem comprometer, né, a legalidade do processo. A gente tem que sempre pensar assim: o certame licitatório, ele tem por objetivo fazer com que todas as pessoas que queiram vender para a administração pública possam participar desse processo de compra de maneira isonômica, ou seja, com as mesmas chances de sucesso. Para isso, eu tenho que cuidar muito do meu planejamento, porque é dele que vai sair o meu termo de referência, o meu TR, e dependendo do que eu descrevi no meu TR, eu consigo fazer essa condição de igualdade na compra pública. E é isso que a gente tem que olhar. Se eu parto desse princípio, desse fundamento, eu consigo comprar melhor para a administração. E aí eu não vou ter esse problema do baixo preço, porque vai entrar para competir a pessoa que vende aquele produto nivelado, mas nivelado dentro da qualidade que eu estou buscando. Como que eu faço isso? Buscando apoio da área técnica. É só a área técnica que vai conseguir decidir, que vai conseguir descrever o que ela realmente precisa. A gente precisa construir pontes entre a área técnica, a área assistencial e a área administrativa. Nós todos trabalhamos com o mesmo objetivo, que é cumprir o interesse público. Qual que é o interesse público, gente? É sempre prestar um serviço melhor para o cidadão. No caso das unidades de saúde, é atender aquele usuário SUS na melhor maneira possível. Em todos os outros casos da administração pública, é cuidar do cidadão, é prestar um serviço bom para o cidadão, da melhor maneira possível. Eu vou contar para vocês uma história, Marlon já ouviu, que eu já contei isso hoje de manhã. Quando eu vou trabalhar, todos os dias, eu sempre penso isso. Eu não vou fazer um trabalho jurídico somente. Eu sou parte de uma engrenagem que cuida da prestação de serviço para o SUS. Então, quando eu vou trabalhar, eu nunca vi nenhuma carinha daquelas pessoas que eu compro prótese, que eu faço os editais, que são usuárias dos medicamentos que eu compro. Eu não vejo essas pessoas. Mas eu sei que o meu trabalho faz parte, faz essa engrenagem girar para que essas pessoas sejam melhor atendidas, sejam bem atendidas dentro desse serviço, né? Então, esse é o nosso papel. Qualquer que seja a sua área de atuação, obrigada. Qualquer que seja a sua área de atuação, você está atuando para prestar um serviço público melhor para a população. Eu falo que a minha profissão é sagrada. O meu local de trabalho é um acidente. E eu já trabalhei em vários locais. Então, sempre com essa visão. Eu sou servidora pública. A minha profissão é servir ao público. Então, aonde eu estiver, eu vou estar fazendo o meu trabalho, eu vou estar ajudando a prestar um serviço melhor para a população. Esse é o grande diferencial, é isso que a gente tem que pensar. Esse é o interesse público que a gente busca. Então, quando eu falo em comprar melhor, comprar com qualidade, usar um CTP, né, um custo total de propriedade para fazer uma análise, para fazer um ETP, para fazer um TR, é disso, é sobre isso. É disso que eu estou dizendo. É sobre prestar um serviço melhor para a população. E não importa quem é o governante. A gente não trabalha para o governante X, Y ou Z. A gente trabalha para a população. A gente trabalha para o cidadão, para o usuário do serviço público, para o erário público.
Falei um pouco disso hoje de manhã também. A gente trabalha com políticas de Estado. As políticas de governo são importantes? Claro que são. Elas são do governo que está, né, ali naquele momento, e ele vai ser trocado a cada 4 anos, e elas são importantes porque elas vão dar o tom daquele governo, elas vão direcionar aquele governo. Mas tem algo muito mais importante que as políticas de governo, que são as políticas de Estado. E essas sim olham para o interesse público. Então, vou usar aqui o exemplo da saúde hoje, né? Mas no caso da saúde, eu tenho o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, independente do governante ser de direita, de esquerda, de centro, de qualquer partido político, o SUS é uma política de Estado. Atender gratuitamente o cidadão, com dignidade, com recursos, né? Da melhor maneira que eu puder fazer isso, é o SUS. E isso é uma política de Estado, independente do governo. E nós que somos servidores de carreira, ou vocês que estão aí eventualmente imbuídos de um cargo de assessoria, comissionado, nesse momento da sua vida, você está sendo um servidor público. E você vai buscar implementar políticas de Estado, fomentar as políticas de Estado. Claro que as políticas de governo fazem parte, elas estão aí, faz parte do jogo. A gente não pode ignorá-las, nem deve, né? A gente tem que trabalhar também para que elas aconteçam. Mas a gente tem que olhar o interesse público. E nesse momento, todos nós servidores somos órgãos de controle. A gente faz o primeiro controle da administração. A gente faz esse controle. Tudo que eu vou fazer, todo ato que eu tenho que pensar. Peraí, essa minha atitude, essa minha decisão administrativa, está em consonância com o interesse público? Eu estou buscando ser efetivo? Eu estou sendo aqui eficiente nesse meu ato? Eu estou trazendo um bem para o serviço? Eu estou melhorando o serviço para a população? É isso que a gente tem que pensar em todos os nossos atos, em toda a nossa forma aí de agir. Então, quando eu falo em qualidade versus preço, a gente tem que fazer igual a gente faz em casa, gente. Eu vou comprar um produto para mim, para minha casa, eu vou balizar isso. É claro que eu não vou comprar o produto mais caro do mercado. Nem posso, porque eu tenho também outras prioridades. A gente sabe que hoje o nosso orçamento é curto para todo mundo. Todos os órgãos estão reclamando do orçamento. Por quê? Faz muito sentido isso, essa queixa. Porque a nossa demanda no serviço público, ela é infinita. Quanto melhor for o meu serviço, maior é a minha demanda. Quanto melhor for o serviço público que eu presto, maior vai ser minha demanda. Então, a nossa demanda no serviço público, ela tende ao infinito. Só que o meu recurso não. Meu recurso é escasso. E a gente tem que olhar para isso com cuidado. Eu vou ter que priorizar recursos. Então, por isso também é tão importante eu ter políticas efetivas, que sejam eficientes. Isso faz toda a diferença. Então, comprar com qualidade faz toda a diferença. Porque no final das contas, eu estou economizando recurso. Pode não parecer num primeiro momento, quando eu escolho um produto mais caro, mas se eu fizer o custo total de propriedade desse produto e entender que ele, ao final, vai ser mais barato, vai sair mais barato, eu tenho justificativa para olhar para isso, para olhar para essa qualidade e para comprar um produto mais caro. Então, a gente vai ter sempre Tô procurando um relógio aqui, gente, para não passar muito do nosso tempo aí. A gente vai ter sempre que olhar, que fazer esse olhar da qualidade versus o preço. É claro que tudo dentro do meu orçamento. Eu não posso sair que nem uma louca falando, eu quero tudo super de qualidade de primeira linha, mas eu não tenho dinheiro.
para fazer isso. Daí não adianta nada, não estou sendo efetiva, não estou sendo eficiente. Então, o que é eficiência, gente? É olhar para a qualidade dentro do que eu preciso, da solução que eu escolhi, ver qual é a melhor solução dentro do orçamento que eu tenho. É fácil? Não. Não disse fácil aqui. Vocês não me ouviram falar que é fácil em nenhum momento, porque não é. A gente enfrenta grandes desafios, mas é o que se espera de nós, enquanto servidores públicos, né? Enquanto aí balizados pelo princípio da eficiência, da legalidade, da moralidade, né? Da impessoalidade. E não é achismo, gente. Não é achismo e não é gosto pessoal. Não importa absolutamente o meu gosto. Isso definitivamente não importa. O que importa é dado e resultado. Qual é o melhor resultado para o problema que eu preciso resolver? E aí eu vou provar que o melhor resultado é esse que eu escolhi, baseado em quê? Em resultados, em dados e resultados. Então, a gente tem que olhar para isso com esse cuidado. Nossa, acho que eu já falei muito, né? Tudo bem aí, gente? Comentem alguma coisa se está fazendo sentido, se tá ok. E, bom, enfim, esse é o nosso grande dilema entre qualidade e preço. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Quem chegou depois, a live fica gravada. Então, se você tiver interesse sobre esse assunto, assista depois, tá? E eu queria dizer que foi realizado hoje o nosso sorteio. Foi muito legal. A ganhadora tá lá nos stories, mas eu vou olhar. Lívia, me ajuda aí com o nome, que eu esqueci, gente. Minha cabeça não me permite guardar tudo. Nossa, eu tô vendo o nome. Elisângela? Tô vendo o nome aqui e esqueci. Vamos ver se Lívia me ajuda aqui com o nome das ganhadoras do nosso concurso. E ela ganhou um curso com 4 mentorias gratuitas por mim, pela Michele. Gente, as mentorias são muito legais. O curso tá sensacional, eu adoro, então sou muito suspeita para falar disso. Mas eu fiquei muito feliz com a ganhadora. A Lívia não me mandou, então eu vou entrar aqui para dizer para vocês o nome da nossa ganhadora. Peraí. Vamos lá. Tcharararã. Cadê? Elisângela, falei, né, que era Elisângela. Ó, Elisângela de Nadai? Deixa eu ver. Elisângela Nadai. Elisângela Nadai foi a ganhadora, primeiro lugar do nosso curso. E a Vivi, minha amiga Viviane Vilela, ganhou o segundo lugar, que foi 50% de desconto no nosso curso e mais 2 mentorias grátis com a gente. Então, esperamos encontrar vocês lá no nosso curso, lá na plataforma do Hotmart. Curso Transforma Gestores Públicos, que tá muito legal mesmo e traz toda essa base que o gestor público precisa ter, precisa pensar para atuar com segurança jurídica e alta performance. Gente, eu fico triste quando eu tô acabando a live e entra gente assim, porque eu queria estar falando mais aqui com vocês. Mas quem entrou agora, obrigada por estar aqui comigo. A live fica gravada, então se você quiser, assiste aí do começo. O assunto foi bem interessante, a gente bateu um papo, fez uma discussão e uma reflexão bem interessante sobre comprar com qualidade no serviço público. Vamos acabar com essa história de que, porque é administração pública, a gente compra mal. A gente não é obrigado, aliás, a gente nem pode comprar mal, comprar produto ruim, comprar produto que não é de qualidade, tá? Então, a nossa obrigação é comprar com qualidade e não olhar só o preço, porque vantajosidade não significa melhor preço.
É melhor preço dentro das condições de qualidade que eu estabeleci. Isso é vantajoso para a administração. Quando a lei fala em vantajosidade, ela está dizendo isso. A gente tem que achar esse equilíbrio entre a qualidade e o preço. Eu não posso comparar banana com laranja e dizer que ambas são frutas. Eu tenho que comparar banana com banana. Aí sim, eu estou comprando com qualidade e dentro do preço justo, ok? Então, essa é a nossa reflexão dessa semana. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu adoro compartilhar esses momentos com vocês. Desejo uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a terça-feira que vem. E ó, se vocês quiserem, tiverem interesse em ouvir sobre algum tema, quiserem que a gente discuta, traga para esse espaço desafios, reflexões, dúvidas, superações, coisas legais que vocês fizeram aí na administração pública, manda pra gente que a gente traz para conversar aqui nesse espacinho da nossa live, tá bom? Gente, obrigada, fiquem com Deus, beijo e até a próxima.